Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ao Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Quero te convidar a ficar de pé, em reverência a esta santa palavra. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Pai, te damos graças por estarmos na tua casa. É o melhor lugar onde podemos estar. Obrigado por isso, porque aqui, meu Deus, nós prestamos a ti o nosso culto, a nossa adoração, o louvor sincero dos nossos lábios, e aqui nós somos animados, fortalecidos, encorajados pela palavra do Senhor. Aqui nós somos ministrados, aqui, meu Deus, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por essa casa de bênção. É casa de bênção porque o Senhor está aqui. E em nome de Jesus, agora em volta da tua palavra, eu lhe rogo graça, meu Deus, lhe rogo uma porção do Senhor sobre nós nessa hora, de entendimento, de compreensão, e lhe peço que o teu Espírito Santo fale de uma maneira pessoal ao coração, meu Deus, de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, e lhe rogo sobre mim graça do Senhor para transmitir essa palavra, pois eu dependo de ti, Espírito Santo, e assim eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? A Bíblia, ela diz de uma forma muito expressa e clara que Deus, ele deseja o bem do homem. Nós vemos na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Deus se revelando ao homem e com o propósito de procurar relacionamento com esse homem, com essa obra-prima da sua criação, desejando relacionar cá no início. Aí Deus, esse homem peca, se afasta de Deus, Deus promove um plano para poder reatar esse relacionamento, não da parte dele quebrada, mas da parte do homem pela desobediência. E nós vemos Deus se revelar, e todo o Antigo Testamento apontando para Cristo que haveria de vir no Novo Testamento, que é o ápice da nossa redenção, que é a manifestação da máxima da misericórdia do Senhor sobre a raça humana, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Novo Testamento vem confirmar esses ensinamentos, essa palavra deixada por Cristo Jesus através do ministério apostólico. Deus deseja relacionar com o homem. Deus deseja o nosso bem, e a Bíblia deixa isso de uma forma muito clara. Jeremias capítulo 29, verso 11, o profeta vai dizer: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bem, pensamento realmente que deseja o nosso bem. A Bíblia nos diz isso. Agora, para que isso ocorra, para que isso seja realmente manifesto e materializado na nossa vida, há princípios criados por Deus que devem ser por nós obedecidos, para que realmente a nossa vida seja bem, a nossa vida nós possamos vivê-la de uma maneira boa e possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, para que a nossa casa seja uma casa de bênção, para que a nossa vida profissional seja abençoada, para que os nossos relacionamentos sejam abençoados. Alguns desses princípios o Senhor deixou registrado aqui em Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos. Alguns, porque ao longo da Bíblia existem inúmeros outros princípios. Infelizmente, o ser humano, nós sabemos que ele tem uma dificuldade de obedecer lei, de cumprir princípios. Da nossa parte, é essa fraqueza. E temos um sério problema com a palavra chamada não. A gente tem um sério problema com essa palavra. Quando se fala não pode, dá vontade de tocar. Quando se fala não vê, dá vontade de espiar e dar uma olhada. Quando se fala não entre, não toque, a gente tem um problema sério com essa palavra não. E interessante que os 10 mandamentos, a maior parte deles é iniciado com essa palavra. Não, não, não. E por que disso? Por que para a gente é tão difícil aceitar essa palavra? Porque esse advérbio,
nós sempre associamos ele com um cerceamento de liberdade, com uma privação de liberdade. A gente sempre associa isso. Não faça, então a minha liberdade está sendo privada. E aí dá aquela vontade de fazer. E como os 10 mandamentos começam, a maior parte deles, repito, com a palavra não, há uma tendência, por vezes, do homem de rejeitá-la. Do homem de achar que a liberdade dele está sendo privada e que ele não precisa de respeitar isso, porque a sua liberdade é o mais importante. Só que, contudo, querido, Deus estabeleceu os 10 mandamentos, e não somente eles, mas outros princípios que começam com a palavra não também, não para nos prejudicar, mas para ajudar o homem. Não para aprisionar, mas, na verdade, para promover liberdade na vida dele. Para promover crescimento, não para punir, mas para proteger. Não é assim que uma mãe fala com o filho ou o pai, quando fala para ele assim, olha, não chega perto da panela de pressão, não fique perto. Quando fala para o filho menor ainda, olha, não coloca o dedo na tomada, não pode pôr o dedo na tomada, não. Quando o pai ou a mãe fala isso, está buscando o maior bem de quem? Quem que vai ser o maior beneficiado com isso? É o próprio filho, mesmo que às vezes ele não entenda, mesmo que às vezes ele não compreenda essa mensagem ou o porquê disso. E na nossa vida há coisas que a gente não consegue compreender em alguns momentos, quando Deus fala não, quando Deus fala a porta não vai ser aberta, quando Deus fala você vai conviver com essa enfermidade por um determinado período de tempo, quando a cura não vem na hora que a gente quer, quando a solução do problema não vem no momento que a gente quer, às vezes a gente não compreende por que Deus não faz. Por que Deus? E às vezes só quando a gente amadurece um pouco mais, como é assim, quando a gente cresce, a gente entende, a mãe então brigava quando eu pegava a faca para poder brincar, porque a faca corta, porque a faca machuca, então eu não posso. Por isso que ela não deixava. Realmente é perigoso, é perigoso. Na Bíblia, toda vez que o Senhor Deus diz não, querido, isso é para o nosso próprio benefício. Toda vez que o Senhor diz não, as proibições de Deus são sempre para o nosso benefício. As proibições, aquilo que Deus fala basta, aquilo que Deus diz é até aqui, daqui não passe, não olhe, não toque, não mexe, não fique, não tenha esse tipo de relacionamento, sempre é para o nosso bem. E às vezes a gente, como uma criança pequena, a gente não consegue entender, mas é assim mesmo, mas tem que obedecer. Assim como Deus criou as leis da física para manterem o nosso mundo de maneira equilibrada, correta, ajustada, perfeita, a lei da gravidade, por exemplo, que a gente não vê, mas ela existe. Assim também o Senhor criou leis espirituais que vão traçar parâmetros para o nosso relacionamento com Ele e também para o nosso relacionamento com o nosso próximo, desejando o nosso bem, para que a gente realmente possa viver o melhor que Ele tem para nós. Deus estabeleceu com o seu povo, aqui, Êxodo capítulo 20, Deus traz esse primeiro conjunto de princípios ao seu povo Israel, o povo que Ele havia constituído, aquela nação escolhida por Ele para ser o seu povo peculiar, que Ele constituiu através de Abraão. E o Senhor vem trazer aqui aos pés do Monte Sinai, entregar as tábuas da lei a Moisés, para que ele ensinasse o povo e mostrasse ao povo a forma como o Senhor queria relacionar com este povo. Naquele tempo os israelitas, sabemos da história, no início do livro de Êxodo, estavam aprisionados no Egito, escravizados, e o Senhor, pela sua misericórdia, promove um grande livramento, uma libertação de maneira maravilhosa e exponencial, e agora vai se revelar a esse povo, tratando-os como o seu povo, levando-os para uma terra que manaria leite e mel. No capítulo 19, volte seus olhos aí por favor, versos 5 e 6, Êxodo 19, 5 e 6, o Senhor vem dizer: agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim, vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Deus vem falar de uma maneira muito clara: Israel, você é o meu povo peculiar, pertence a mim, o mundo na verdade pertence a mim, mas vocês são exclusivos.
Vocês são exclusivos. Deus declara pessoalmente que o povo de Israel é uma nação santa, um sacerdócio real. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que levava o povo a adorar a Deus, era o representante de Deus na terra e aquele que achegava ao Senhor, que oficiava o sacrifício do Senhor, que oficiava ali a adoração a Deus dentro do tabernáculo. E Deus vem dizer: Israel, você é esse povo, você é esse povo escolhido por mim. E o Senhor faz uma declaração de amor muito linda, no versículo 2, quando Ele vai dizer: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, eu te tirei do Egito, da terra onde você era escravo, no capítulo 20, verso 2, que nós lemos aqui. Deus vai dizer: olha, vocês estavam escravos. E Ele começa a dizer, a falar aqui a respeito dessas, antes de trazer essas orientações, esses princípios, essa lei, Deus vai falar com uma maneira muito amorosa: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Deus, você me pertence, você me pertence. E hoje, quem é esse Israel? A Bíblia fala, vai nos revelar agora que o Israel de Deus no tempo atual é a sua igreja. A Bíblia deixa isso de uma maneira muito clara: é todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que agora passa a fazer parte da família de Deus, passa a ser integrante agora da família de Deus. Deus vem dizer para mim e para você: olha, agora você que é a igreja do Senhor, você que agora é parte da família de Deus, pertence a Ele. Agora nós temos um Pai, agora nós temos um Senhor, agora nós temos um Deus, agora nós temos um Rei com quem nós nos relacionamos, a quem nós nos aproximamos para render adoração e para também termos relacionamento com Ele, na hora da alegria, na hora da tristeza, em todo momento. Essa é a igreja do Senhor, todos aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, vem fazer essa declaração expressa sobre isso. O Senhor vai dizer através do apóstolo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Povo de Deus, nós somos realmente povo do Senhor, e como povo de Deus, Ele nos deixou, repito, princípios para serem obedecidos, para serem seguidos, para que realmente a gente seja um povo abençoado, um povo abençoado. E o primeiro princípio que o Senhor aponta aqui para nós, que eu quero chamar a atenção nesse verso 3 do capítulo 20: não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Em outras palavras, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque. E você quer agradar a Deus? Se eu te fizer essa pergunta, você quer agradar a Deus? Eu tenho certeza que vai dizer: não, pastor, eu quero agradar a Deus. Eu quero viver uma vida de maneira que honre o Senhor. Eu quero viver uma vida realmente que levante o nome dEle na minha vida. E agradar a Deus passa por tudo isso. Passa por reconhecer como Ele, como único Deus, como verdadeiro Deus, como o Senhor. Passa por reconhecer os seus atributos, a sua divindade, aquele que tem o poder e a autoridade no céu e na terra. Passa por confiar nele como sustentador, como Deus forte, como ajudador, e passa também por submeter-se a Ele em obediência, em humildade, reconhecendo quem Ele é, o que Ele pode, o que Ele faz, reconhecendo que realmente Ele é o Senhor. O que significa colocar Deus em primeiro lugar? Eu quero compartilhar algumas coisas aqui contigo nessa noite, pelo menos 5 coisas. O que significa de maneira bem prática, bem tangível para a gente, o que é colocar Deus em primeiro lugar? O primeiro delas significa colocar Deus em primeiro lugar, significa colocar Deus em primeiro lugar também nas nossas finanças, significa colocá-lo em primeiro lugar nas nossas finanças. A Bíblia afirma que o amor ao dinheiro, ele traz males para o homem. É a razão do fracasso do ser humano, é o amor ao dinheiro, é o se apegar ao dinheiro. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um, ou há de amar ao outro, ou se dedicará a um, ou desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
O Senhor Jesus fala isso de uma forma muito clara. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E por que Jesus usou essa palavra Mamon aqui nesse momento? Sabe, querido, Mamon não significa simplesmente riqueza, não significa posse, Mamon não significa prosperidade. Mamon é uma divindade maligna. Mamon é uma divindade maligna, é o Deus do dinheiro, é o amor ao Deus do dinheiro, isso é Mamon. É aquele que busca adoração para si. Mamon é aquele que quer escravizar, é aquele que quer seduzir, é aquele que quer enganar o homem, é aquele que quer cegar o homem para que ele não veja a realidade, para que ele não compreenda a realidade e por vezes pratique até mesmo atos de loucura por amor ao dinheiro, por desejar o dinheiro. O que o Senhor Jesus vem ensinar aqui em Mateus capítulo 6, verso 20, em Mateus capítulo 6, verso 24, quando ele vai dizer a respeito de não ter dois senhores. Mamon quer ser um Deus para o homem. Mamon, ele quer ser o Deus do homem. E o amor ao dinheiro torna o homem servo do dinheiro. O amor ao dinheiro torna o homem realmente um escravo do dinheiro e torna ele um servo de Mamon. Torna ele um servo do Deus que é o seu dinheiro, a quem ele deve reverência, para quem ele trabalha, para quem ele levanta todos os dias para agradar. Não é possível amar o dinheiro e ser generoso. Não tem jeito. Ninguém pode ser avarento e liberal ao mesmo tempo. É incompatível. Não tem jeito. Não é possível cobiçar o dinheiro e ajudar financeiramente o próximo que está necessitado. Não tem jeito. Não tem jeito. É como tentar misturar água e óleo, é incompatível. Deus é amor, a Bíblia fala isso, não fala? Deus é amor, Deus é amor. Mamon é o egoísmo, Mamon é querer só para si, Mamon é não se importar com o outro, Mamon é não ter compaixão da necessidade do outro, Mamon é ver o outro passar por necessidade e não ter coragem de se desprender para ajudar o outro. A natureza de Deus realmente é amor, é graça, é misericórdia. A natureza de Mamon é tomar, é levar vantagem, é passar a perna. Isso é a natureza de Mamon. Não é possível agradar a dois senhores. O Senhor nos ensina a amar, o Senhor nos ensina a ter compaixão, a olhar para o outro com um olhar de misericórdia, a nos doar, é sermos liberais, é sermos generosos. É isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Em Lucas capítulo 6, verso 38, o Senhor vai dizer isso, nesse mesmo contexto aqui, a respeito de dinheiro. Deem, e lhe será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Deem, será dado. Seja generoso e Deus vai te abençoar muito mais, muito mais. Provérbios vai dizer isso, a mão generosa prosperará, aquele que tem desprendimento, Deus vai abrir os celeiros do céu e vai o abençoar. E é importante não apenas repartir o dinheiro, ser generoso, ter compaixão, mas também investi-lo no reino do Senhor. A Bíblia vai dizer isso de uma maneira clara, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, a Bíblia na versão da linguagem de hoje vai dizer: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Ou seja, a fidelidade ao Senhor nos dízimos, a fidelidade nas ofertas, Deus promove bênção, Deus promove realmente a abertura da porta dos céus para poder derramar sobre a nossa vida a abundância que Ele promete, a suficiência para nós podermos vivermos de tudo aquilo que a gente precisa. A forma, querido, como você gasta o seu dinheiro, mostra quem está em primeiro lugar na sua vida. Você já pensou a respeito disso? A forma como você gasta o seu dinheiro mostra quem está em primeiro lugar na sua vida. Quem está em primeiro lugar? Quando você recebe o seu salário, quais são as suas prioridades? O que você pensa primeiro? O que traz alegria no seu coração? Onde você procura empregar os seus recursos? Mostra quem realmente é o seu Senhor. Trabalhe, prospere. Trabalhe, prospere e enriqueça. Deus não tem problema nenhum com enriquecer. Mamon não é prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. E o Senhor quer que a gente trabalhe e sejamos prósperos nessa terra, para que a gente possa dar,
abençoar a vida de outros, sermos generosos, abençoarmos o reino do Senhor, para que a palavra do Senhor seja propagada nessa terra, mas nunca colocar o dinheiro como o Senhor do nosso coração, como o nosso Deus. Coloque Deus em primeiro lugar em seu coração e deixe o mamão de lado. Em nome de Jesus, guarda esse recado aí. Um outro aspecto aqui de como colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus à frente dos seus interesses pessoais. Quando você decide obedecer a Deus, deixa eu te falar uma coisa, você vai enfrentar a maior de todas as suas batalhas, e o mais difícil de todos os inimigos que você possa enfrentar. Sabe quem é? É você mesmo. Quando a gente decide caminhar com Deus, a gente passa agora a travar uma batalha diária contra o maior de todos os inimigos, que é a gente mesmo, a nossa vontade, o nosso querer, sabe? E aí, o nosso querer no sentido de agora colocá-lo em submissão a Deus, à vontade de Deus. A chave para uma vida bem-sucedida é dar prioridade a Deus e não aos nossos próprios interesses. E isso às vezes é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Se Deus aparecesse para você hoje, pensa uma coisa aí, pensa nisso aqui agora que eu vou te falar. Se Deus aparecesse para você hoje e falasse, faça um pedido, qualquer deles que eu vou realizar, qual que seria o seu pedido? O que vem na sua cabeça agora de primeiro? Guarda isso aí. Se Deus aparecesse hoje para você e falasse, faça um pedido, qualquer um, eu vou realizar, o que você ia pedir agora? Você sabia que isso aconteceu uma vez? Você sabia que isso aconteceu? Certo dia, tinha um homem que estava deitado e dormindo, Salomão, e Deus apareceu para ele, e Deus falou para ele o seguinte, apareceu em sonho, faça um pedido que eu vou realizar. Olha só para você ver que coisa, o que você ia pedir, hein? O que você ia pedir? Está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 5, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse, pede o que quiseres que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você quiser. Salomão podia realmente pedir qualquer coisa, porque Deus falou que ia dar. Deus falou que ia dar. Nesse momento aqui, qual que era o contexto? Ele tinha acabado de sentar no trono de Israel. Seu pai Davi havia morrido e havia deixado o trono para ele. Ele senta no trono como rei e ele tinha inúmeras demandas. Ele tinha o seu país para administrar, o seu reino. Ele tinha batalhas para enfrentar, inimigos. Ele tinha problema para poder resolver de todo e qualquer tipo de espécie. Quem é patrão, quem é chefe, quem é líder, sabe o que é isso, as demandas que surgem. E ele podia pedir qualquer coisa. E ele vem nos versos 9 e 10 e fala o seguinte, até o servo, pois, dá um coração entendido para julgar a esse povo aqui, para que prudentemente discrimina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E aí o verso 10 vai dizer, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, o que Salomão pediu. Essa palavra pareceu boa. O Salomão podia pedir qualquer coisa, mas ele olha e fala, Deus, eu quero alguma coisa, mas que não seja para o meu proveito. Eu quero algo, Deus, que possa abençoar esse povo, que possa abençoar as outras pessoas, que realmente possa promover bênção, vida na vida das outras pessoas. É isso que eu quero, é isso que eu quero. E no verso 11 a 13, Deus vai agora responder a ele dizendo o seguinte, já que pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir a vida longa, riqueza ou a morte dos inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá depois, mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Olha só, Salomão, nesse momento aqui, ele ainda não tinha recebido essa porção de inteligência de Deus, mas ele fez um pedido acertado, não motivado em si, mas olhando para o outro, não interessado em si próprio, mas interessado nos outros, sabe, ele decidiu porque ele estava numa posição agora de cumprir uma tarefa que Deus havia colocado na mão dele, de governar o povo de Deus, governar Israel.
Era um ofício que Deus havia colocado na mão dele. E agora ele vem e fala: Deus, o Senhor está me autorizando a pedir qualquer coisa, mas eu quero pedir algo que seja de acordo com o querer do Senhor. O Senhor me colocou como rei, eu tenho que guiar esse povo. Me dá direção, me dá inteligência, me dá capacitação, me dá sabedoria. Sabe, querido, quem sabe o grande obstáculo que impede, às vezes, da sua vida deslanchar, realmente da sua vida progredir e ir para frente, seja a coroa da sua vontade que ainda você não colocou aos pés de Deus. Quem sabe seja isso, que está impedindo da sua vida deslanchar, de ir para frente. Muitos desejam, a gente tem vivido um tempo assim, que os princípios da Bíblia sejam ajustados às suas vontades, quando na verdade somos nós que devemos nos conformar à palavra do Senhor. E conformar aqui é no sentido de tomar a forma, de aceitá-la, de submeter a ela, porque aí sim atrairemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. A bênção sobre as nossas vidas depende de correspondermos aos princípios de Deus. Você pode repetir isso comigo? A bênção sobre as nossas vidas depende de correspondermos aos princípios de Deus, e não à nossa vontade, e não ao nosso querer, e não ao que eu penso, e não do jeito que eu quero, e não da minha forma, mas da forma de Deus, porque a forma dele sempre é boa, perfeita. Coloque Deus em primeiro lugar também nos seus relacionamentos, é um outro aspecto. Coloque ele em primeiro lugar nos seus relacionamentos. O caminho para uma vida bem-sucedida, querido, também passa pelas escolhas das amizades. Sabe, amigos podem ser bênção ou pode ser prejuízo para a gente. Amigo pode ser bênção ou pode ser prejuízo, pode promover ou pode levar para o buraco. Provérbios 22 vai falar, o sábio Salomão vai falar a respeito disso, inspirado pelo Espírito Santo. Versos 24 e 25, não se associem com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Tenha cuidado com quem você anda, tenha cuidado. Isso por quê? Porque a gente assimila o comportamento de quem a gente está mais próximo, com quem a gente relaciona mais. A psicologia já entende, já explica isso hoje. Se você passa o tempo com pessoas que tratam Deus de forma leviana, eu quero te dizer que você tem uma grande tendência a se tornar um crente light, um cristão light, que passa a se conformar com as coisas, aceitar as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, passa a olhar para a Bíblia e achar que ela é muito radical em alguns aspectos. Agora também o inverso é verdade. Se você anda com gente que ama a Deus, que obedece à palavra do Senhor, com gente que ora, com gente que realmente entrega a sua vida ao Senhor e caminha nesse propósito todos os dias, com intensidade e inteireza de coração, você vai ser um crente apaixonado por Jesus, você vai ser uma brasa viva, você vai ser alguém que realmente faz diferença no nome do Senhor. Tudo depende com quem a gente anda. A receita para ser bem sucedido também é isso. Põe os seus amigos e os seus relacionamentos dentro da vontade do Senhor. Salmo 1 vai dizer isso: bem-aventurado ou verdadeiramente feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer ser abençoado? Quer colocar Deus em primeiro lugar? Coloque também os seus relacionamentos. Coloque Ele em primeiro lugar nos seus relacionamentos, para que realmente você seja abençoado. Um outro aspecto aqui é: coloque Deus em primeiro lugar nas suas situações. A quem você busca nos momentos de aperto na sua vida? Quando você tem coisas a resolver, nos momentos de crise, você tenta resolver primeiro os problemas e na hora que você se sente incapaz, na hora que não tem mais jeito, é que você vai buscar a Deus? Ou Deus é sempre aquele que você coloca como a primeira opção? Não, primeiro eu busco a Deus. Eu só tenho um caminho, eu não tenho outro. Primeiro é o Senhor, primeiro eu apresento ao Senhor, primeiro eu invoco o nome do Senhor, primeiro eu peço direção a Deus, primeiro eu peço a Ele que vá à minha frente, que abra a porta. Primeiro é o Senhor na minha vida, não tem outro. Ele é quem eu busco em primeiro lugar. E o Salmo 50, verso 15 diz isso: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Está difícil? Primeira pessoa busca a Deus. Primeira coisa a fazer: dobra os joelhos. Primeira coisa: eu vou na casa do Senhor para invocar o teu santo nome. Eu estou fraco na fé, eu estou desanimado. Não, busca a Deus. Recebeu uma má notícia, eu vou orar. Senhor, está aqui nas mãos do Senhor. Sabe, Senhor, me ajuda, Senhor, me anima, Senhor, me encoraje. Coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo, que Ele seja prioridade também. Esse é o quinto aspecto. Coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda, sabe, em uma das atitudes práticas. Marque encontro com o Senhor.
diariamente, marca um encontro com Ele, coloque na sua agenda, vai ser de manhã, vai ser à tarde ou vai ser à noite. Deus, eu tenho um encontro com o Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou ler a Tua Palavra, eu vou me animar, eu vou me fortalecer dela, eu vou buscar nela direção para a minha vida, eu vou invocar o nome do Senhor. Abre espaço para viver uma vida de fé, para fazer diferença na vida de outras pessoas, sabe? Abre espaço nisso. Às vezes a gente fica envolvido na rotina, trabalho, compromisso, isso e aquilo. Tem coisas que a gente tem que colocar um basta e falar, não, agora é com o Senhor. Agora a prioridade é o Senhor. Amém, meus queridos? Eu quero encerrar aqui. Gostaria de te convidar a ficar de pé, para junto nós orarmos. Quando Deus não ocupa, eu quero te dizer isso, quando Deus não ocupa o primeiro lugar, em qualquer dessas 5 áreas da nossa vida, a gente começa a ficar preocupado. A gente começa a ficar com o coração sobressaltado. A gente fica preocupado, e a palavra do Senhor vai nos dizer que quando a gente busca Ele em primeiro lugar, o resto Ele vai acrescentando, o resto Ele vai abrindo portas, o resto Ele vai manifestando. Jesus, Ele falou essa palavra lá em Mateus capítulo 6, no meio de uma pregação, de um sermão que Ele estava falando sobre ansiedade. Aí Ele fala sobre dinheiro, Ele fala sobre ser fiel a Deus, Ele fala sobre ter compromisso com o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, porque o restante o Senhor acrescentaria, e este é o antídoto para a preocupação. Você quer descansar e não andar preocupado? Coloque Deus em primeiro lugar em tudo, coloque Deus em primeiro lugar em tudo, você vai andar descansado, com o coração aquietado, realmente em paz. Eu quero orar com você, e de algumas dessas 5 áreas aqui que eu falei, que você entende que precisa colocar, que o Senhor ainda por acaso não está em primeiro lugar. Às vezes a prioridade da sua vida, a prioridade da sua agenda não é Deus, e de repente é isso que você precisa de ajustar. Às vezes alguns amigos que você precisa de tirar da sua vida, porque eles estão te levando, eles estão te afastando do Senhor, você precisa de mudar. Coloque a mão no seu coração, hein? Se o Espírito Santo falou contigo, eu quero orar com você nessa hora. Pai, obrigado pela Tua Palavra, eu te agradeço, e o Teu Espírito Santo sabe de cada uma dessas decisões que estão sendo tomadas aqui. O Teu Espírito Santo comunicou, e nessa noite Ele veio nos dizer que colocar o Senhor em primeiro lugar, meu Deus, é a razão do nosso sucesso. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro em todas as áreas, na financeira, na familiar, nos relacionamentos, no tempo, meu Deus, nas situações, o Senhor vai à nossa frente, abre as portas, faz os milagres, meu Deus, transforma as situações. Eu lhe peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, meu Deus, e manifesta, meu Deus, o Teu poder na vida de cada um, opera sinais e prodígios, como forma de confirmação dessa palavra, e que o Teu nome seja exaltado, sempre. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus, amém.